Bem, veja, sabe, eu sempre gostei do Elon e fiquei muito surpreso. Você viu as palavras que ele teve para mim, as palavras. E ele não disse nada de ruim sobre mim. Eu prefiro que ele me critique do que critique o projeto de lei, porque o projeto é incrível. É o maior corte da história do nosso país. Nunca cortamos assim. São cerca de 1,6 trilhão de dólares em cortes. É o maior corte de impostos. Imposto, você diria, os impostos das pessoas vão cair muito, mas é o maior corte de impostos da história. Estamos fazendo coisas nesse projeto de lei que são inacreditáveis. E quando você olha para o que estamos fazendo para pequenas empresas, para as pessoas, para a classe média, todas as coisas que estamos realizando, ninguém nunca viu nada igual. E você sabe, o Elon está chateado porque tiramos o mandato dos veículos elétricos, que envolvia muito dinheiro para veículos elétricos. E você sabe, eles estão tendo dificuldades com os veículos elétricos e eles querem que a gente pague bilhões de dólares em subsídios. E você sabe, o Elon sabia disso desde o começo. Ele sabia disso há muito tempo. Isso sempre esteve lá. Isso, eu diria, Jodê, não mudou. Isso está assim desde o início. Senhor, acho que, senhor, secretário, isso não mudou nada desde o começo. Mas eu sei que isso o incomodou. Ele queria, e com razão, sabe, ele recomendou alguém do HIT. Acho que ele conhecia muito bem. Tenho certeza de que ele o respeitava, mas para comandar a NASA, eu não achei que fosse apropriado. E ele, por acaso, era um democrata. Tipo, totalmente democrata. E eu disse, olha, nós vencemos. Nós temos certos privilégios. E um deles é que não precisamos nomear um democrata. A NASA é muito importante. Temos pessoas excelentes. O General Ken vai escolher alguém com o nosso. Nós vamos analisar, ver. Mas ele queria aquela pessoa, uma pessoa específica. E nós dissemos não. E sabe, eu entendo porque ele está chateado. Lembre-se, ele esteve aqui por muito tempo. Você viu um homem muito feliz quando ele ficou atrás da mesa do Salão Oval. E mesmo com o olho roxo. Eu disse, quero um pouco de maquiagem, podemos arrumar um pouco de maquiagem para você. Mas ele disse, não, acho que não. O que foi interessante e muito legal. Ele quer ser quem ele é, então acho que você também poderia fazer essa afirmação. Olha, o Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se ainda teremos. Fiquei surpreso porque você estava aqui. Quase todos aqui estavam quando tivemos uma despedida maravilhosa. Ele disse ótimas coisas sobre mim. Não poderia ter sido mais gentil. Disse as melhores coisas. Ele usou o boné. Trump estava certo sobre tudo. E eu estou certo sobre o grande, belo e maravilhoso projeto de lei. Nós o chamamos de grande, belo e maravilhoso projeto de lei porque é isso que ele é. E, novamente, os maiores cortes de impostos da história, os maiores movimentos de desenvolvimento econômico em qualquer lugar. Nunca fizemos nada parecido. Os negócios foram impulsionados. E não sei se você viu os números, mas os números saíram. Até o CBO, que é comandado por democratas, disse que vamos estar... Sabe, gostaria que você comentasse sobre isso, os 2,8 trilhões que o CBO... Esse é um grupo de pessoas que são democratas. Eles são muito hostis conosco. Eles acabaram de divulgar números fenomenais do que isso representa. Você quer comentar sobre isso, Scott? Sim, senhor. Então, o que temos visto é que continuamos ouvindo do CBO que haverá um grande déficit por causa do projeto de lei com o qual discordamos. Mas usando a avaliação do CBO, eles vieram e avaliaram a receita das tarifas. Achamos que será no mínimo 2,8 trilhões ao longo de 10 anos, o que na verdade colocaria o projeto de lei em superávit se você incluir a receita das tarifas, o que eles não fazem. Isso te dá um superávit tremendo, mas não nos permitem usar isso. Por algum motivo eles dizem scoring. Ninguém sabe o que scoring significa. Talvez algumas pessoas, mas ninguém... Alguém fica nos bastidores e diz, bem, não vamos permitir isso. Eles também não estão permitindo outras coisas que temos e que são extremamente lucrativas para o nosso país. Mas se você viu outro dia, a CNBC, eles divulgaram números. E as pessoas no programa, pessoas muito boas, eu as assisto há muito tempo, não conseguiam acreditar nos números de tão bons que eram. Os números eram incríveis, e isso era renda pessoal e também muito baixa. Inflação. Temos uma inflação muito baixa, agora estamos em 2% e talvez até menos do que isso. E quando assumi, estava uma bagunça. Lembre-se, tivemos a pior inflação provavelmente da história do nosso país. Dizem que foram 48 anos, mas digamos que eu acho que foi pior do que isso. Então tivemos a pior inflação da história do nosso país sob o governo Biden.
E agora estamos em um número lindo, 2%. Você realmente gostaria de manter nesse patamar. Melhor do que zero é 2%. Talvez tenha caído para 1 e 1% é como se fosse perfeito. Isso é perfeito. Você não quer ter zero por certos motivos que, na verdade, ninguém tem muito interesse em ouvir. Mas temos uma inflação quase perfeita. Os preços dos alimentos caíram. Tudo. Lembra dos ovos? Ovos, parecia que não íamos conseguir comprar outro ovo pelos próximos 20 anos de tão caros que estavam, certo? Lembram? Vocês todos me criticaram por causa dos ovos. O preço dos ovos caiu 400%. Agora todo mundo tem ovos. Estão comendo ovos no café da manhã de novo. Mas se você olhar para a gasolina, é muito importante. Acho que sempre é o mais importante, porque a energia é o maior fator. Foi isso que aconteceu. Ele bagunçou nossa política energética e tudo subiu porque a energia subiu. Mas agora a energia está muito mais barata e há estados onde a gasolina está aos 1,98 o galão. Então os custos caíram bastante e uma das coisas pelas quais eu me candidatei foi isso. Eu me candidatei por causa da fronteira. Tínhamos a melhor fronteira da história do nosso país, 99,99%. Foi na semana passada, 3 pessoas entraram, 2 delas por motivos médicos. Nós as deixamos entrar porque uma delas teve um ataque cardíaco. Acho que foi uma coisa boa a se fazer e a outra tinha outro problema. Então nunca tivemos, eu tive números muito bons por 4 anos, mas realmente superamos isso. E quero agradecer a Christie e ao Tom Holman, eles fizeram um trabalho fantástico. Mas ninguém fala mais sobre isso. Lembre-se, há alguns meses a fronteira era um desastre total. As pessoas estavam entrando aos centenas de milhares por dia, por semana, por mês. Quero dizer, tivemos um mês em que 2 milhões de pessoas entraram em apenas um mês. A fronteira estava sendo invadida e muita gente ruim. Criminosos, assassinos, traficantes de drogas. Tínhamos algumas das piores pessoas do mundo entrando de todas as partes do mundo. Está totalmente fechada. E sabe de uma coisa? As pessoas estão entrando no nosso país, mas estão entrando legalmente. Então fizemos um ótimo trabalho. O Elon sabia disso. O Elon me apoiou muito fortemente. Ele realmente foi lá e fez campanha para mim. Acho que eu teria vencido, a Suzy diria que eu teria vencido a Pensilvânia facilmente de qualquer jeito, mesmo se o governador tivesse concorrido, o verdadeiro governador, não o governador de Minnesota, que quero dizer, esse cara é um sujeito doente. Coitado, eu sinto pena dele, mas eles fizeram uma escolha ruim com ele. Mas se você escolher o Shapiro ou qualquer outra pessoa, eu falei com ele recentemente sobre a casa dele ter sido incendiada, o que foi terrível. Mas se tivessem escolhido ele, eu teria vencido a Pensilvânia. Eu ganhei por uma grande margem. Mas estou muito decepcionado porque o Elon conhecia o funcionamento interno desse projeto de lei melhor do que quase qualquer pessoa aqui. Melhor do que vocês. Ele sabia tudo sobre isso, não tinha nenhum problema com isso. De repente, ele teve um problema e só desenvolveu esse problema quando descobriu que teríamos que cortar o mandato dos veículos elétricos, porque isso envolve bilhões e bilhões de dólares e, na verdade, é injusto. Queremos ter carros de todos os tipos. Elétricos, queremos ter elétricos, mas também queremos ter carros a gasolina combustão. Queremos ter diferentes opções, queremos ter híbridos, queremos ter todos, queremos poder vender tudo. E quando isso foi cortado e o Congresso quis cortar, ele ficou um pouco diferente e eu consigo entender isso. Mas ele conhecia todos os aspectos desse projeto de lei, conhecia melhor do que quase qualquer um e nunca teve problema até logo depois que saiu. E se você viu as declarações que ele fez sobre mim, que tenho certeza de que você pode encontrar facilmente, está tudo muito recente em vídeo. Ele disse as coisas mais bonitas sobre mim e ele não falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que isso será o próximo. Mas eu estou muito decepcionado com o Elon. Eu ajudei muito o Elon.